Todos bem-vindos a mais um EnjoyCast, esse EnjoyCast especial que a gente está fazendo agora no mês de outubro. Estamos trazendo várias mulheres aqui com um perfil comportamental focada em negócios e hoje não poderia ser diferente. Estou com uma mulher aqui maravilhosa que vocês vão amar, Janaína Gurgel, consultoria de imagem corporativa. O poder de se posicionar com estratégia e autenticidade. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcela. Nós aqui da Enjoy ficamos muito felizes com a sua vinda e com esse EnjoyCast. Eu que agradeço o convite. E para vocês que ainda não conhecem a Enjoy, você quer vender mais? Dominar estratégia? Estar em mesas altamente estratégicas? Então, vocês têm que conhecer a Enjoy. Em algum lugar dessa tela tem um QR Code, é só você clicar aí que o nosso time vai falar com você. Através de cursos práticos, imersões, eventos, nós temos estado transformando a vida, né, dos empresários capixabas. E hoje ainda nós temos uma premiação, tá? Se você clicar no QR Code, você vai conseguir baixar o PDF do livro Máquina de Resultados. Então, se eu fosse você, clicava aí e não deixava para depois. Janaína Gurgel, vamos falar sobre ela agora. Consultora de imagem corporativa, referência no Espírito Santo e com atuação nacional em palestras, treinamentos. Formada em consultoria de imagem, fotografia, gestão comercial e coaching. Une vestuário, linguagem corporal e comunicação empresarial para fortalecer o posicionamento profissional. Atende empresas como Grupo Boticário, BMW, Autoglass e defende o conceito de que menos é mais, incentivando o consumo consciente e sustentável. Mais uma vez, seja bem-vinda. E vocês aí de casa já viram o que a gente tem para hoje, né? Primeira pergunta. Quem é Janaína Gurgel? Nossa Senhora, essa pergunta é boa, hein? Bom, se a gente começar pelo CNPJ... A Janaína Gurgel é essa profissional aí, consultora de imagem profissional. Eu acredito fortemente, Marcela, que a nossa imagem pode ajudar a fechar negócios, ou ela pode atrapalhar a fechar negócios. Pode abrir portas na vida pessoal e profissional ou fechar portas. Verdade. Então, eu não trato do assunto como fashionismo, moda, não. Eu acredito que é uma ferramenta. É uma ferramenta que potencializa o nosso valor e a percepção do nosso cliente. Mas eu amo tanto que eu faço que o meu CNPJ se confunde com o meu CPF, né? Então, assim, a Janaína Gurgel é uma mulher que adora dar um mergulho no mar, uma pessoa que adora esporte, vida saudável, durmo cedo, acordo cedo, me alimento bem. E adoro estar em família. Acho que meus melhores momentos são os momentos em família. E eu adoro conhecer gente nova, histórias novas, pessoas novas, negócios novos. Adoro, sou uma curiosa pela vida. Acho que em termos de personalidade, eu sou uma mulher corajosa, assim, destemida. Eu enfrento a vida, sabe? Sou uma pessoa de muita fé, de muita intuição. Eu realmente respeito a minha intuição. Eu escuto essa voz que vem de dentro. E sou uma pessoa que leva a vida muito leve, muita leveza, muita positividade. Eu já entendi que os movimentos da vida, eles acontecem, a gente não tem controle sobre as coisas, então eu prefiro, diante de qualquer desafio, procurar qual é a solução do que ficar ali agarrada como vítima e não sair do lugar. Então, acho que isso é a essência da minha personalidade, sabe? Coragem, fé e essa positividade. Mas, acima de tudo, eu sou mãe da Rafaela e da Roberta, que são as minhas joias, né? E são a melhor escola que eu fiz na vida, porque eu acho que a maternidade traz, assim, conhecimento acerca de gestão de pessoas que nenhuma faculdade traz, Verdade. Né? E eu acho que também, assim, por último, mas não menos importante, eu sou filha da dona Roseli, uma mineira que adora receber pessoas e que prega muito que é mais fácil ser feliz. Então, é uma pessoa que sempre está irradiando alegria, positividade, e eu acho que sou muito fruto disso. E capixaba de coração.
Que eu não Ai, que nasci aqui, maravilha. eu nasci em Brasília, sou brasiliense, mas eu sou capixaba de coração. Igual a mim, então, mineira e capixaba de coração. Gurgel, isso aí. Nossa, história é linda. E assim, tem muito a ver com o que você faz, né? Se a gente parar para pensar essa questão da felicidade, da alegria, isso tem muito a ver com a imagem também, né? Aquele profissional muito bem posicionado, ele passa uma imagem automaticamente de maior felicidade, né? Maior autoridade. E outra questão que você trouxe aí que eu acho muito legal, por isso que a gente tem trazido mulheres, é essa questão da intuição. Né? Como nós, mulheres, trabalhamos, todas que vieram aqui até agora, né? Nós já tivemos umas 2 agora nesse período de outubro, né? E como essa intuição, ela é forte no mundo feminino, né? Que é o que fala o tal da intuição feminina e como isso é importante para que a gente possa agregar valor mesmo no ambiente de trabalho e trazer essa coisa da força feminina para o ambiente de trabalho. Verdade. Você já falou das suas 2 joias raras aí. A gente como mãe, né? Eu também sou mãe. Realmente, eu falo assim, que é difícil você ver uma mulher que não gosta de ser mãe, né? Eu acho que realmente é a maior... É o maior joia, é a maior... Você falou muito de gestão de pessoas. De fato, é a maior obra que a gente tem, são os nossos filhos, né? Eu vejo que algumas mães ficam afastadas do trabalho durante um tempo, se dedicando à maternidade, e quando vão voltar para o mercado de trabalho, se sentem defasadas. Mas a grande verdade é que elas votam com uma potência. Fora do comum. Gestão de pessoas, gestão de recursos, gestão de conflito, não é não? Principalmente, exatamente. Principalmente. Aos 40 anos, com 2 filhas pequenas, você decidiu mudar tudo. Cidade, carreira, estilo de vida. O que te deu coragem para seguir a sua intuição e começar do zero? Nossa, olha, o que me deu coragem para isso, eu acho que foi a sensação... Tiveram, acho que 3 pontos. Primeiro, foi uma sensação muito forte. Aí, lá vai, né, para a intuição, para o campo da intuição outra vez. Eu me sentia, Marcela, um pássaro enorme, com asas cintilantes, presa numa gaiola, sem conseguir bater asas, sem conseguir voar. Eu sentia que eu não estava contribuindo com o mundo, que ser mãe era importante, mas não era só aquilo, que eu precisava e podia muito mais, mas eu me sentia engessada dentro daquele contexto que eu me permiti viver. E eu acho que o segundo ponto foi o contato que eu tive com o autoconhecimento. Perfeito. Eu acredito muito no autoconhecimento. Eu fui fazer um processo de coach, porque eu estava me sentindo muito infeliz com aquela vida aparentemente perfeita. Eu morava em São Paulo, numa casa de 2 andares nos Jardins. Nossa. Melhor bairro. Né? Era casada com um homem extremamente provedor, mas naquele momento eu vivia... Eu não era protagonista da minha vida, eu vivia muito mais a vida dele do que a minha. E eu queria retomar isso. E o coach... A coach me propôs um exercício que eu vou deixar até aí de dica, quem quiser fazer. Ótimo, já anota aí, gente, olha. Primeiro insight do Enjoycast. Ele mudou minha vida. Ela me entregou uma folha em branco e falou, isso aqui chama Dream List, lista dos sonhos. Eu quero que você escreva nesse papel quais são os seus sonhos, os sonhos da Janaína. E com 40 anos, 2 filhas pequenas, naquele momento trabalhando na empresa do meu ex-marido, eu já não sabia mais quais eram os meus sonhos. Eu pensava nos sonhos da empresa dele, os nossos, os das meninas, o que eu projetava para elas, mas os meus eu não sabia mais. Eu dormi 2 dias com aquela folha em branco, sem saber o que escrever. Foi um incômodo. Até que uma hora saiu. E meu primeiro sonho... E, Marcela, assim, eu sou nascida em Brasília. Depois eu mudei para São Paulo. E com 40 anos, o meu grande sonho era morar na praia. Olha. Coisa simples, né? Era morar na praia. E aí eu consegui acabar de escrever naquele papel. Eu quero voltar a trabalhar com alguma coisa que faça diferença na vida das pessoas. Quero assumir o protagonismo da minha vida. Quero ser independente financeiramente. E foi uma lista de sonhos muito grande. E o coach não faz só isso, né? Eu me deparei com quais eram as minhas habilidades, as minhas competências. Eu me aprofundei numa jornada que eu vi que eu podia muito mais. E aquilo me fez ressignificar a vida e recomeçar do zero. Foi quando eu me divorciei, mudei de cidade, escolhi vir morar em Vitória.
E tive que deixar a carreira para trás naquele momento Aham. para recomeçar do zero. E acho que o terceiro ponto, assim, que me encorajou muito, eu acho que encoraja qualquer mãe, é a necessidade. Exatamente. Porque depois de um divórcio, onde eu não tive muitos privilégios financeiros, eu tinha 2 crianças para sustentar. Exatamente. E a necessidade faz a gente, né? E a mãe faz tudo que precisa ser Faz feito qualquer com o coisa filho. por um filho. E uma vez eu escutei o Bernardinho, técnico de Aham. vôlei, né? Falando que depois de treinar tantas pessoas, que ele sabe identificar da onde vem a motivação. Uhum. Aí eu fiquei atenta, peguei, né? Deixa eu anotar. E ele falou que ele percebeu que tem 2 fontes que alimentam a motivação em qualquer pessoa. A primeira delas é realmente você gostar do que você faz. Exato. Levantar animado para fazer o que você gosta. Então, os atletas que realmente gostavam de vôlei, que iam para lá empenhados, né? Sempre se destacavam. E o segundo é a necessidade. Uhum. Ele teve atletas que não eram tão talentosos assim, mas que precisavam tanto, tinham vindo do zero e aquela era a oportunidade de crescer, Uhum. que se tornaram grandes atletas. Então, acho que esses 3 pontos, esse sentimento de estar enclausurada na minha própria vida, de não ser protagonista, o contato com o coach, porque a hora que as cartas estão na O mesa autoconhecimento, ele é muito importante, né? e se revelam, né? Você não consegue Uhum. fechar os olhos para aquilo. Exato. Já abriu a caixinha de Pandora, que a gente Abriu chama. a caixinha, você vai ou fica ali fingindo de vítima. Exato. E esse terceiro ponto mesmo, que era a necessidade de criar 2 meninas. Então, assim, eu tive forças para recomeçar do zero depois de 4 transições de carreira, né? E assim, eu encontrei o meu propósito, que é a consultoria de imagem. Perfeito, né? E assim, um trabalho espetacular, eu já te sigo já lá no Instagram, é um trabalho que eu já admiro já há muito tempo, tô te conhecendo hoje aqui pessoalmente, aliás, pela segunda vez, né, que a gente já se viu, mas é um trabalho espetacular e eu acho que é um trabalho, assim, que tem muito a ver com essa parte do feminino, do nutrir, não é? Porque quando a gente pode empregar a nossa energia feminina no nosso trabalho, eu acho espetacular. Então, assim, essa coisa de você trabalhar com imagem, de você nutrir aquele profissional de uma boa imagem para que ele possa entregar a potência, porque quantas pessoas você já não conheceu com uma enorme potência, mas não sabia comunicar isso de forma inteligente, não sabia comunicar isso de forma assertiva, porque aquilo, a gente compra a pessoa inicialmente pelo que a gente vê. Claro que depois tem todo um caminho, né, que essa pessoa precisa convencer aquilo que a gente comprou, mas essa parte de imagem, ela é imprescindível, né? É um cartão de visitas, né? É claro que sempre, as suas competências sempre vão ser o seu maior valor. Claro, óbvio. Mas a sua imagem pode potencializar isso e ajudar as pessoas a perceberem mais rápido. Que você pode ser uma sumidade. Que se Exato. ninguém enxergar, ninguém vai te contratar. Ainda mais hoje com a digitalização, né? Que hoje a gente vai pro Instagram, a gente conhece um profissional, a primeira coisa que a gente vai é pro Instagram, não tem jeito, né? A gente vai pra uma rede social, ou LinkedIn, sei lá. Então, lá vai ter uma imagem. Então, primeiramente, você vai ser comprado por aquilo. Aí depois, claro, as skills, uma conversa, uma boa venda. Enfim, aí tem toda uma continuidade do profissional. Isso aí. Cara, eu amei essa história. Eu adoro mulheres que recomeçam, assim, que não tem medo e que vai recomeçar e que se precisar recomeçar, recomeça de novo. Acho que todas as pessoas realmente que atingiram seu propósito e hoje estão felizes é porque realmente elas galgaram, né, um caminho de recomeço aí. Verdade. A partir desse recomeço, você se reencontrou na consultoria de imagem. Em que momento você percebeu que tudo que viveu antes te preparou para esse novo propósito? Nossa, isso foi a hora que tudo fez sentido. E o dia que eu escutei o Steve Jobs falando, com essa fala dele, numa das palestras, onde ele diz que em algum momento na sua vida vai acontecer um fenômeno chamado Connect Points. Uhum. Que é quando tudo que você fez no passado se conecta e passa a fazer sentido dali para frente. E ele mencionou isso porque ele nunca entendeu porque que ele tinha feito curso de caligrafia quando ele estava na faculdade. Exato, essa história é espetacular. E aí ele foi o primeiro, né, a adicionar fontes diferentes como ferramenta, né, no computador. E essa inspiração veio daí. Ele falou assim, não, tudo serviu até a caligrafia. E na minha trajetória, né, eu fiz 4 transições de carreira. E todas elas acabaram virando o background do que eu faço hoje. Uhum. Consultoria de imagem é a minha formação mais simples, mais rápida e mais barata que eu já fiz. Uhum. Mas ela catalisou
de volta para mim tudo que eu já tinha feito no passado. Então, assim, só para você entender, eu sou nascida em Brasília, sou uma das primeiras nascidas lá. Meus pais mineiros corajosos foram para lá, compraram a ideia de Juscelino Kubitschek, né? Ninguém queria ir para Brasília quando Brasília estava sendo construída. Meu pai teve uma oportunidade de trabalho, a gente foi para lá e nascemos, eu e os meus irmãos. E lá eu fiz a minha primeira formação, que foi fisioterapia. E trabalhei muitos anos no Hospital Sara Kubitschek, que é uma referência, com correção postural, postura. Dali eu comecei até a me interessar por linguagem corporal, já naquela época. Mas depois eu me apaixonei por uma outra carreira. Minha mãe quase infarta, eu estava bem sucedida na fisioterapia. E eu resolvi me formar em fotografia. Eita. Sempre um viés para a arte. Ela falou, né, só tinha o F em comum, né, Marcela? Fisioterapia, fotografia, 880. Aí eu me mudei para São Paulo. Fiz uma formação na Pan-Americana de Arte e Design. Virei fotógrafo de publicidade. Trabalhei anos com fotografia. O que hoje me dá uma visão muito especial sobre rede social, composição, iluminação, composição de cores. Perfeito. Né? Aí, e morando em São Paulo, o meu ex-marido abriu uma empresa e eu acabei virando executiva de contas nessa empresa. Muito comunicativa, ele precisava de alguém para atender os clientes e eu fazia negociações de grande porte. Eu acabei fazendo um MBA, gestão comercial, na FGV, para eu entender um pouco mais desse linguajar, dessa tratativa. E só depois disso é que eu me deparei com o coach e foi toda essa revolução que eu já contei aí. E acabei fazendo uma formação em coach. E eu entendo hoje que é muito importante. Não adianta você simplesmente vestir uma pessoa para o cargo dela. Você precisa entender quem é aquela pessoa para você vestir de uma forma. Né? E com o coach eu descobri a consultoria. A consultoria hoje me catalisou tudo isso porque eu consigo colocar o meu olhar de fisioterapeuta sobre postura, linguagem corporal. E eu treino isso nos meus clientes. O olhar da fotógrafa, que vai desde a imagem online a realmente composição e outros pontos que a fotografia, né, amplia o nosso olhar. O olhar da executiva de contas, por conta da tratativa comercial, e o olhar de coach. Então, dentro da consultoria de imagem, além de todas as ferramentas que a gente aprende como consultora, eu utilizo esse meu passado, essa experiência do passado para potencializar a imagem dos meus clientes. Então, a gente nunca desperdiça os conhecimentos ao longo da nossa existência. Verdade. E essa catalisação te faz ser uma profissional única, né? Praticamente você vai para um mar azul. Porque talvez tenha outros consultores de imagem, mas que não tenha todo esse caminho que você teve que passar e trilhar. E automaticamente você agregou conhecimentos que outras pessoas não têm, né? Acaba me descolando realmente desse universo muito voltado para o mundo fashion, para moda, né? Porque eu tenho uma visão bem mais ampla do que isso. Perfeito. E aí, óbvio, né? Quando a gente fala de consultoria de imagem, a gente vai pensar em conexões, né? Que papel o networking, os grupos que você já participou, teve na virada da sua carreira? Fundamental. Eu acho que tem algumas coisas que são essenciais para a gente crescer. Primeiro, cuidar da gente, né? Da nossa saúde, atividade física, um bom lifestyle. E acho fundamental estudar, se qualificar. E o networking é o que, de fato, vai ampliar a sua rede de conexões. E eu já nasci networking, né? Quem nasce em Brasília já nasce networking. Você nasce um parente. Eu nasci lá, não tinha um tio, uma tia de verdade. Lá nunca funcionou muito aquele discurso de mãe, não fale com estranhos. Lá, ou você fala com estranho. Então, você tem que fazer networking. Verdade. Então, em Brasília, eu sempre cresci com essa cultura... De realmente me conectar com as pessoas, de ter essa diplomacia para saber conversar. E como eu mudei muito de cidade e também de carreira, toda hora eu tinha que estar construindo uma nova rede de network. Então, eu entendi a força que isso tem, o quanto abre portas. E se você passa por essas pessoas com uma boa postura, essa porta nunca se fecha também. Verdade. E quando eu me mudei para cá, né, com
40 anos sem conhecer ninguém no Espírito Santo. Não conheci absolutamente ninguém Aham. há 10 anos atrás. Eu entendi que eu tinha que me conectar com pessoas, né? Aquela época, se me convidasse para ir num velório, Marcela, eu estava aceitando, que era para ver se fazia um networking assim, extra. Mas antes de entrar para os grupos de networking, eu acho que um grande pulo do gato foi eu descobri a Amy Murat, Uhum. que é uma conveniada da FGV, né? E fiz um MBA em gestão comercial lá. Uhum. E aquilo foi muito importante para mim. Por quê? Quando eu me divorciei e vim para cá e não conhecia ninguém, eu ainda não tinha condições de pagar um aluguel em Vitória. Minha meta era Vitória. Aham. Porque eu abri o mapa, já que eu queria morar na praia, falei, onde é que eu vou morar? Exato. Olhei para o Nordeste, eu gostava de passear lá, mas eu queria um lugar mais business. Uhum. Olhei para o Sul, também achei interessante, Florianópolis por ali, mas se eu queria morar na praia, eu não queria frio também. Exato. E aí brilhou para mim, assim, ó, pá, Vitória. Olha o nome do lugar. Lindo, né? O Vitória. estado do Espírito Santo. Fica no Espírito Santo. Você Perfeito. fala que isso não é um sinal, né? Claro que é. Então, e foi assim, né, que eu acabei escolhendo Vitória. E quando eu vim para cá mesmo, sem conhecer ninguém, eu ainda não tinha condições de pagar um aluguel aqui. Então, filha de família mineira, a gente tinha uma casa onde? Na praia. Guarapari, né? Então, eu fiquei na casa de Guarapari por 2 anos, até que eu me capitalizasse o suficiente para vir para cá. Aham. E o networking, eu enxerguei como uma possibilidade de conectar pessoas, fazer um MBA. Uhum. Aí eu fui visitar a Amy Murat, tinha uma aula inaugural, eu me encantei. Uhum. Aí, quando eu fui ver quanto é que custava aquilo, né? 20 mil reais. Uhum. Falei, nossa, eu no momento financeiro mais difícil da minha vida. Mas eu tinha certeza que eu tinha que fazer aquilo. Gritava dentro de mim a intuição de que eu tinha que matricular na FGV. Conclusão, voltei para casa. Falei, como é que eu vou fazer isso? Vendi as minhas joias, meu anel de brilhante, que eu tinha do casamento. Fui lá, paguei à vista e me matriculei. Eu preferi fazer o curso que era no fim de semana para eu poder dar uma atenção para as minhas filhas, levar para a escola, perfeito. né? E no fim de semana. Então, sexta-feira, eu botava a minha melhor roupa, meu melhor sapato, penteava meu cabelo, maquiagem, perfume cheirosa. E partia para a FGV com R$30 no bolso. Meu Deus, a história desta mulher. Porque o povo investiga assim não sabe, É, né? né? Então, vamos lá. 10 para o pedágio de ida, que ainda tinha pedágio naquela época. Ai, meu Deus. 10 para o pedágio de volta e 10 para o churrasquinho do intervalo, que tinha um medalhão no posto, que era a minha janta, né? Eu chegava chique lá, jantava. Mas, Marcela, nunca cheguei atrasada. Nunca faltei uma aula. Fui para aula gripada. Chegava lá sorrindo. Nunca contei para ninguém dos R$30 e nem do meu momento. Nem precisava, profissional. chiquérrima, mantendo o carão, né? Sorriso, cumprimentava todo mundo, sempre prestativa, tirei boas notas, era gentil o máximo que eu podia ser e passei por aqueles 2 anos sem ninguém saber dos R$30. Acho que dá até para fazer uma música sertaneja, né? Com esses R$30. É. E assim, esses 2 anos passaram e ao final... Eu tinha feito uma projeção assim para 5 anos, começar a deslanchar na carreira. Ao final de 2 anos, eu já estava sendo contratada. Olha que perfeito. Para dar palestra, para dar treinamento, para fazer consultoria individual dos meus próprios colegas. Olha que legal. E ali eu entendi a força do networking e aí busquei clube de permuta, BNI, que é o Business Network International, tem... Mulheres de Negócio, Nação Empreendedora. Eu fui experimentando vários grupos, fiquei muito tempo no BNI, fui presidente, foi a primeira mulher presidente do grupo BNI, me dediquei também muito. E aos pouquinhos você vai fazendo um bom trabalho, né? E uma porta vai abrindo a outra, uma indicação, vai dando oportunidade para outra. E hoje, depois de uma década, eu posso dizer assim que já sou minimamente conhecida aqui. Né? Com Se eu certeza, cheguei na já Enjoy... consolidou a carreira já. É verdade. Então, eu acredito muito no poder do networking. Acho que a Enjoy, esse ecossistema de desenvolvimento empresarial voltado não só para a educação, mas também para essas conexões para o networking,
vai ser fundamental, porque esse estado, ele tem uma potência muito Ele é dado grande. como a Suíça brasileira, né? Atualmente, o Estado do Espírito Santo é visto como a Suíça brasileira. Então, a gente tem uma potência aí de negócios e potências de empresários que têm que estar sentados na mesma mesa fazendo negócios, né? É. Fomentando negócios entre si para que fortes podemos, de fato, vender para o mundo, né? Exatamente, porque se tem uma coisa que eu percebo muito no empresário capixaba, diante dos demais que eu conheci aí pelo Brasil afora, é essa lacuna na autoestima. Sempre acha que em São Paulo é melhor, que outro estado é melhor, Aham. e às vezes não se autovalorizam como deveriam. Na minha consultoria de imagem, muitos profissionais extremamente competentes, qualificados, experientes, chegam até mim, mas a imagem não acompanha, como se eu não se sentisse merecedor daquilo. Meu papel é só esse alinhamento, né? Das competências transbordarem na imagem. E eu vejo muito isso, que a Enjoy vai ajudar muito a fortalecer essa autoestima, né? O meu trabalho também veio para somar nesse sentido. E eu decidi ficar aqui porque eu podia ter experimentado Vitória e decidido ir embora. Mas além da qualidade de vida maravilhosa, eu enxergo esse potencial. A gente tem Muito portos, grande. isenção fiscal, empresas que nasceram aqui, como a Wine, a Adicus é daqui. Eu Exatamente. vim descobrir quando eu vim para cá. Exatamente. São empresas maravilhosas, né? E que nasceram aqui. O capixaba é criativo, tem potencial. E o meu papel aqui é somar. A gente realmente aqui no Estado do Espírito Santo, a gente tem um potencial muito grande no que tange a negócios, né? A Enjoy tem feito, sim, esse trabalho que eu acho que é muito, principalmente com o Disruption aí, que é conectar as pessoas, né? Fazer com que as conexões sejam mais estratégicas e inteligentes possível, né? O que corrobora com a importância do network, a importância de você estar na mesa correta, né? Porque se a gente parar para pensar, olhar a sua carreira, você é uma profissional maravilhosa, você estudou, você sabia o que fazer, mas se você não tivesse sentado nas mesas corretas, com as pessoas certas, você não estaria onde você está hoje. Não. Né? Porque a gente precisa dessa força, que as portas vão se abrindo. E não só isso. Exatamente. Às vezes aquele insight que uma outra pessoa já errou, e aí você fala, cara, eu não vou errar igual, eu vou fazer diferente. Então, isso realmente é o poder do network, né? Só para exemplificar, por exemplo, como é que eu conheci o Vander, né? Aham. Até ele me contratar para a consultoria de imagem dele. O Lucas Fonseca tem uma revista que chama Orgulho Capixaba. Eu conheci o Lucas Fonseca no BNI há 5 anos atrás. E hoje eu sou colunista da revista, sou colunista de moda da Orgulho Capixaba. Então, no lançamento da última revista, todos os colunistas são convidados a subir no palco e apresentar brevemente, né, qual é o teor ali da sua matéria. E o Vander estava lá. Olha que legal. Então, uma conexão do BNI, me deu uma oportunidade de escrever numa revista. O Vander estava na plateia e ele me viu me apresentando e ele estava na busca de uma consultora de imagem. Perfeito. E por coincidência ou não, exatamente naquela semana, ao longo da semana, esse evento foi numa sexta-feira, acho que na terça ou na quarta-feira, eu tinha ouvido falar da Enjoy, não tinha entendido o que era, eu muito curiosa, falei, tem networking aí. Eu tinha entrado em contato, entrei no Instagram, entrei em contato e muito rapidamente uma pessoa me respondeu, me explicou o que era, me deu um telefonema, foi super prestativa, mas ainda assim eu não tinha entendido o que era. Mas naquela semana eu havia ouvido falar da Enjoy pela primeira vez. E aí eu conheço o Vander, ele estava buscando a consultora de imagem e aí o link aconteceu. Então, olha o networking, né? Exatamente. Aonde começou e o networking, a gente tem que entender que o networking ele não é imediato. Não, ele é um caminho Ele é uma a ser construção. percorrido, ele é uma construção, exatamente. Então, uma construção que aconteceu lá atrás, desinteressadamente, né? Plantando uma semente como agricultora, porque aquele networking muito caçador, que você senta numa mesa com uma intenção completa de vender para o outro, aquilo pode ser muito agressivo e fechar portas, Exatamente. Né? Quando você senta numa mesa de networking para plantar sementes, para ouvir o outro, para falar do seu negócio, mas de forma despretensiosa, as coisas também vão acontecendo. E elas acontecem de uma forma
muito mais potente e Ah, poderosa, porque você criou com confiança, certeza, né? com certeza. Ao longo do processo. E a Enjoy tem feito isso, né? Realmente ela tem criado um ecossistema completo que a gente fala, né? De networking. E além de networking, que nós somos uma comunidade, a gente ainda tem todos os nossos produtos educacionais aí, né? Journey, Apogeu, é o que a gente fala aqui dentro. Nós trabalhamos com a tríade, né? O visionário são os networks, onde a gente vai trabalhar a visão, através do Disruption, né? O Journey, a gente trabalha a gestão, a gente prepara essa parte de gestão toda do profissional, e o Apogeu, que vem trazer toda essa parte da liderança, e aí a gente fecha a tríade aí do sucesso do empresário, né? E aí, gente, vocês que estão em casa vão aproveitar neste momento. Janaína, você está sabendo que dia 12/11 nós vamos ter o Máquina de Resultados, né? E eu certamente estarei lá. Com certeza. E, claro, você ouvindo a gente falar aqui sobre a importância de network, a importância, né, da gente buscar novos conhecimentos, nós vamos ter neste evento mais de 1.000 empresários qualificados, oportunidade única de conhecer pessoas novas, de fazer um excelente network, mas não só isso. Nós vamos ter um conteúdo absurdamente impecável, que vai de aulas desde estratégia, liderança, marketing digital, e esse ano, com a presença do ex-CEO do Silvio Santos, Lázaro do Carmo Júnior. É um cara que está extremamente em alta. Ele vem trazer para a gente uma aula sobre planejamento estratégico e tático para 2026. Então, além de fazer conexões inteligentes, se você quer iniciar um 2026 diferente, em algum lugar desta tela tem um QR Code. É só você clicar, falar com o nosso time. A gente quer, assim, eu vou estar lá, Janaína vai estar lá, para que você possa estar lá também. Excelente, né? Trabalhar a estratégia logo no final do ano para já projetar o 2026. Totalmente. É o que eu falo. Aqui na Enjoy a gente faz tudo nosso aqui é bem planejado. Tá? Então, é exatamente para isso, para que a pessoa possa sair de lá já com a visão assertiva do que ela vai fazer em 2026. Perfeito. Estarei lá, sem dúvida. Estaremos. Não tem como perder, gente. Clica aí no QR Code. E quantas vezes a gente sai do Espírito Santo? Eu já fiz vários cursos fora, né, do Espírito Santo. Vai para São Paulo, quer se qualificar, conexão e network. Só que você volta de lá e aqueles laços se esfriam. Exatamente. A gente está fazendo isso aqui no quintal de casa. A Enjoy faz isso hoje no Espírito Santo. Pois é, trazer isso para o Espírito Santo é uma oportunidade incrível de conectar profissionais. Exatamente. Então, parabéns pelo projeto. Muito Exatamente. Você sempre diz que uma imagem alinhada às suas competências faz as pessoas enxergarem seu valor. O que isso significa na prática dentro do mundo corporativo? Tá. Marcela, é como se existisse um alfabeto por detrás do que a gente veste. Tudo que você veste comunica. O design da roupa comunica, o decote, as cores, os acessórios. Tudo que a gente coloca na nossa imagem comunica alguma coisa. E quando a gente entende o significado desses sinais, desses signos que estão no nosso visual e começa a se apropriar e usar de uma forma mais intencional, a sua comunicação fica muito mais evidente. Uma pessoa, por exemplo, que quer transmitir criatividade, né? Existem alguns elementos que a gente pode colocar no visual dela, que naturalmente só de olhar para ela você vai enxergar. Uma pessoa que quer transmitir seriedade, uma pessoa que quer transmitir um pouco mais de profissionalismo, de autoridade. Enfim, tudo isso é gerenciável. A nossa imagem é a forma, assim, mais poderosa de se comunicar de forma não verbal. Então, usar isso de acordo com a sua comunicação. E é interessante que todo mundo procura uma consultora de imagem e vai perguntar, quando é que a gente vai comprar roupa? Não é assim que começa. Todo mundo pensa isso mesmo. Né? A gente não contrata uma consultoria e vai direto para o shopping. Não. O ponto de partida é muito mais profundo. É fazer uma pesquisa profunda sobre quem é aquela pessoa. O que você quer comunicar? O que você gostaria que as pessoas que te conhecem pela primeira vez e vão embora pensem a seu respeito? Tem eu gosto muito de chamar, eu defini um termo, não vi isso em livro nenhum, que inventei, que todo mundo tem um DNA da sua imagem. Significa dizer que você tem, assim, palavrinhas que te definem
que é como as pessoas se mencionam a seu respeito. Se hoje, por exemplo, eu te pedisse para me dizer qual a imagem que você tem da Madre Teresa de Calcutá, que palavras vêm à sua mente? Caridosa. Caridade, gentileza, Amor ao próximo. bondade. Isso. E se eu te pedisse para falar qual a imagem que vem à sua mente quando eu falo Ivete Sangalo? Uma cantora de sucesso. Alegria. Energia. Sim. Né? Alto astral, carnaval. Isso aí, carnaval, principalmente. Percebe que são palavras completamente diferentes? Então, tem palavras que nos definem. E hoje as pessoas já têm uma definição sobre nós, mas você pode gerenciar isso. Perfeito. Então, essa escolha é sua. O que você gostaria que as pessoas pensassem a seu respeito? É claro que precisa ser genuíno, né? Não é inventar um personagem. E foi a primeira pergunta que eu fiz para o Wander, né? Na nossa consultoria. Qual a imagem você gostaria que as pessoas tivessem a seu respeito? Quem é o Wander de verdade, né? Quem é a Marcela de verdade? O que você gostaria que ficasse evidente, assim, num primeiro contato? Assim, antes de você abrir a boca. E a partir dessa escolha é que a gente usa esses códigos, esse alfabeto, né? Que existe por detrás de tudo que a gente veste, do design, das cores, da arquitetura, para escolher o que vai vestir. Claro que precisa existir um alinhamento com o seu segmento profissional. Perfeito. Dependendo da área, existe um dress code mais apropriado, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa aflorar essa comunicação. E é assim que a gente constrói uma imagem. E como as pessoas não têm consciência disso, a gente não aprende isso na escola, né? A gente não aprende gestão financeira, não aprende a empreender e também não aprende o significado que você veste, como você pode potencializar a sua imagem. Normalmente, uma consultora ajuda a fazer esse alinhamento. Então, na verdade, é um alinhamento. Precisa existir, acho que a melhor palavra é coerência entre quem você é e o que as pessoas estão vendo. E tudo que você coloca no seu visual é fundamental para isso. Perfeito, impecável. Aí, uma pergunta que acaba dando continuidade ao que você falou. No ambiente corporativo, muitas vezes o discurso e a imagem não caminham juntos, né? Como os arquétipos podem ajudar a alinhar essa comunicação para que a imagem reforce aquilo que a pessoa realmente representa? É uma continuação dessa resposta, né? O arquétipo ajuda nesse sentido de você analisar quem é aquela pessoa, o que ela está querendo projetar. E as ferramentas da imagem ajudam a colocar isso à mostra de forma evidente. Então, esse alinhamento é fundamental. E eu tenho inúmeras histórias onde a projeção na carreira aumentou. Com certeza. Ou as pessoas conseguiram aumentar o valor do seu serviço. Só por questão da imagem, Só por questão da imagem. Por exemplo, a imagem pode ajudar ou atrapalhar, né? Uma vez eu fui contratada, eu já faço trabalhos para a Autoglass há muitos anos. E um dos meus primeiros trabalhos que eu fiz lá, que foi de um treinamento para a equipe, eu fui contratada porque a grande dor do gestor é que ele queria promover uma colaboradora extremamente capacitada, mas a forma como ela se vestia não estava à altura do cargo para representar a empresa em momentos de networking. E para um gestor fazer essa abordagem direto com uma pessoa é muito difícil, pode soar até assédio moral, né? Perfeito. Você falar do vestuário, do decote, da roupa. Então, ele preferiu trazer um treinamento para que a gente pudesse potencializar a imagem dela para que ela assumisse o cargo de diretoria que estava esperando por ela. E provavelmente ela nem imaginava que estava quase perdendo uma oportunidade, depositando apenas na parte intelectual, técnica e de competência, todas, né, as suas ferramentas. Então, é muito importante a gente entender que existe um alinhamento e que, principalmente dentro de uma empresa, existe uma expectativa. Exato. E que a gente precisa alinhar
aquela imagem para atender essas expectativas. Mas eu também acho que é responsabilidade da empresa trazer essa Esse dress informação. code também, né? É. Hoje em dia as empresas estão mais preocupadas com essa questão de dress code, porque realmente é uma imagem, você precisa ter uma cultura muito forte, primeiramente a empresa, dentro daquela representatividade daquela cultura, do que a empresa faz hoje na sociedade, acho que tem um dress code aí que... adequado, entendeu? Que vai ficar mais evidente os valores, Exatamente. o propósito da empresa. Exatamente. E a imagem do colaborador é a imagem da empresa. Exato. É, de fato, quem tem contato com o cliente lá na ponta final. Então, isso precisa estar alinhadíssimo. Perfeito. E esse tipo de treinamento tem sido muito demandado, sabe por quê? Porque veio a moda do no dress code. Até bem pouco tempo atrás, até antes dos anos 2000, o dress code era muito claro. Existia manual de dress code dentro das empresas. Era terno, era camisa social, era... Exato. Existia uma orientação e uma obrigatoriedade. Com o tempo, com a modernidade, com a liberdade de expressão, diversidade, isso foi se abrindo um pouco mais. E acabou que o no dress code, o surgimento do Google, onde também todo mundo, né, online, pode ir de qualquer jeito, essa liberdade acabou trazendo, o excesso de liberdade, ele também traz muita confusão. Claro que traz. E as Tanto pessoas é que perderam a referência. as empresas estão voltando, né? Estão sendo anticultura, né? O woke agora, vamos falar, né? Que é realmente a gente voltar para aquilo que era o tradicional. A gente chegou no extremo, que não tá bom, né? Que não estava bom, que agora você vê as culturas retomando isso. E, sim, só para quebrar o mito e ninguém ficar desesperado com o nome dress code, que assusta, né? Código de vestuário. Ai, meu Deus, vou ter que usar terno e gravata outra vez. Não. Existem 3 perfis de dress code. O formal, né, que normalmente é o terno e a gravata. O informal, que está no outro extremo, a calça jeans, a blusa pó. E o business casual, que é o que está ali no meio. Então, dependendo do segmento profissional, cada segmento profissional se enquadra melhor, se encaixa melhor em um desses perfis de dress code. Então, primeiro, quando uma empresa me contrata, eu faço uma leitura de qual seria o perfil de dress code, para poder customizar um treinamento dentro de uma paleta de cor que esteja alinhada com a logomarca da empresa, com os sentimentos que aquela empresa quer passar, porque eu utilizo muito a psicologia das cores para escolher as cores. Não só a análise de cor é um norteador, mas a psicologia das cores é muito importante nessa hora. E ela, nossa, a psicologia das cores é uma ferramenta poderosíssima. E a partir daí é que a gente desenha e constrói. Então, algumas empresas dão apenas uma palestra ou aprofundam num treinamento. A Unimed acabou de fazer comigo um treinamento extenso de um dia inteiro com os colaboradores do administrativo. E, às vezes, a gente só desenha um manual de dress code que pode ser lúdico, interativo, pode ser formato de vídeo. Né? Recentemente, eu construí para a Mivita, que eles participam aqui do Enjoy, né? Nossa, eu já fiz vários trabalhos para eles. E o último foi esse. A gente desenvolveu o uniforme e construiu um manual de dress code para a equipe de vendas que não tinha necessidade de usar o uniforme. Então, essa análise também. Quem deve usar o uniforme, quem não precisa, como essa comunicação. Para quê? Quando a gente entra numa empresa em que as pessoas... existe um alinhamento de imagem, você sente muito mais segurança, credibilidade, profissionalismo. E aquilo já é quebrar uma barreira para, né, realmente contratar aquele serviço ou comprar aquele produto. Perfeito. E existia um dress code também na pirâmide, né? Estratégico, se a gente parar para pensar, né? O operacional, geralmente, ele vai estar de uma forma, o tático de uma forma e o estratégico de outra forma, né? Ele pede, que é exatamente a história dessa menina, né? Que precisou galgar e realmente é bem legal isso. A forma como nos apresentamos fala antes de qualquer palavra. Aquilo que a gente falou bem no início, né? Como essa comunicação visual pode fortalecer a presença e o respeito da mulher, em especial, nos negócios? Bom, eu acho que da mulher, do homem, de todo mundo, tá? Isso funciona para todo mundo. Tem uma pesquisa que foi feita em Stanford, que diz que 90% da opinião das pessoas a seu respeito vai ser formada nos primeiros 4 segundos. Aquele primeiro impacto, aquela primeira impressão. Pensa como é rápido. Muito. E sabe por que isso acontece? Não é um julgamento ainda.
Toda imagem que a gente vê, Marcela, seja de uma pessoa, seja de um ambiente, seja de um prato de comida, toda imagem, ela vai para o nosso sistema límbico, que é uma região do cérebro que a gente não tem controle, e ela é confrontada com o arquivo de memória que a gente tem lá. Se aquela imagem soar segura, organizada, apetitosa, confortável, você se aproxima. Agora, caso contrário, não. Se ela tiver um ruído, você se afasta. Então, trazendo isso para a realidade da nossa imagem pessoal, significa dizer que você pode estar desperdiçando uma oportunidade imensa. Com esses altos e baixos, de um dia tá arrumado, outro tá desleixado, aí outro eu me arrumo, outro não. Para as minhas mentoradas, eu falo muito assim, anota aí essa frase e bota na geladeira. Vá à padaria como se fosse a festa. Você não sabe o que você vai encontrar, Aí elas né? morrem de rir. Falam, não estou falando para ninguém de Paetê comprar pão, tá? Mas pense que é nesses lugares do cotidiano, do dia a dia, que você pode esbarrar o seu gestor, um cliente potencial, um cliente sonho, né? O amor da sua vida. Verdade. E uma mentorada muito debochada falou assim, pior é se encontrar o ex, né? No dia que você tá no dia que você tá maravilhosa. Então, zelar pela nossa imagem é uma questão de disciplina, como tudo que a gente quer na vida. E pensar que nesses momentos mais simples, também a gente deve zelar. Agora, uma coisa importante, Marcela. Quando eu falo de cuidar da imagem, não estou falando de ter uma imagem luxuosa, com roupas caras, viver maquiada, emperequetada. Não é isso. É ter o mínimo de cuidado com a sua imagem e ter uma linearidade na sua comunicação, na forma como você se veste, no seu estilo. Porque estilo, a gente fala tanto de estilo, né? O que é estilo? Estilo é repetição. As pessoas só entendem que você tem um estilo, ou seja, que você tem uma marca pessoal, quando você repete alguns elementos. Então, quando você repete um tom de cabelo, quando você repete modelagens, cores, acessórios, você repete tanto aquilo que as pessoas ficam marcadas. Quando as pessoas veem aquilo e você nem está lá, elas se lembram de você. Então, estilo é repetição. Consultoria de imagem não serve para você... serve para você comprar menos. Menos é mais mesmo. Para você comprar menos, ter mais clareza do que funciona. Investir em peças que são de qualidade, mas estão totalmente alinhadas com o seu estilo. Elas vão durar muito tempo. Você vai repetir aquilo por muito tempo. Não sei te falar quanto tempo eu tenho esse blazer, gente. Sei. Quando eu assumi a presidência do BNI, eu comprei esse blazer. Olha o que está por trás de uma comunicação. Exatamente. Era a primeira vez que uma mulher ia ser a presidente do grupo. E eu tinha um secretário tesoureiro e um vice-presidente, né? Era o trio de liderança. E aí eu pensei, bem, como é que eu posso fazer essa gestão ficar marcada de alguma forma? Consultora de imagem, liguei para os dois, que sempre foram muito parceiros. Meu vice-presidente era advogado, Eduardo Parajara, e o secretário tesoureiro era fisioterapeuta, o Léo Prete. E falei, menino, vocês topam um negócio comigo? Toda reunião, o trio de liderança vai ter uma paleta de cor. Vocês topam isso comigo? Legal. Porque só de olhar, as pessoas enxergar uma harmonia. Podia estar difícil a gestão, a gente podia até estar desalinhado, mas quem olhasse enxergava a harmonia. Aí eles adoraram. Aí, só que eu não contei qual seria a primeira paleta, né? Aí, já que era uma mulher assumindo a presidência, o que eu fiz? Adorei. Escolhi um dress code extremamente formal, que é um blazer, né? Uma alfaiataria, mas numa cor extremamente feminina, o rosa. E aí passei a paleta de cor para eles, né? Rosa. O Parajara, que era advogado, foi todo de cinza com uma bela gravata rosa. E o que era fisioterapeuta foi com uma calça jeans e uma bela camisa de botão rosa. E eu de blazer rosa. E assim a gente assumiu a liderança. E em cada reunião a gente tinha uma paleta diferente. E eles adoravam isso. E era sempre uma surpresa. Então, existem formas de você gerenciar, né? O impacto que você quer causar.
E isso faz toda a diferença para deixar uma marca, para deixar o seu estilo e para potencializar a forma como as pessoas enxergam você. Então, independente de ser mulher ou homem, a gente pode fazer isso. Quando eu falo mulher, assim, porque a gente, assim, é engraçado que o homem, às vezes, vamos supor, surge uma reunião, ele coloca um blazer, ele tá lindo. Resolveu, A mulher, ela tem que ter um preparo um pouco maior, né? Uma maquiagem, um batom, uma bijuteria, uma escova no cabelo. Então, isso daí é todo um gerenciamento que a gente tem que ter na nossa função para saber, uma agenda muito assertiva para saber, olha, realmente, nesse dia eu tenho que fazer a unha porque, de fato, eu vou ter, por exemplo, um podcast, minhas unhas têm que estar feitas, eu tenho que fazer escova. Então, quando eu trouxe a mulher, era exatamente por esse gerenciamento diferente que a mulher tem. Realmente a imagem é importante para os dois, mas eu acho que a imagem da mulher às vezes exige um pouco mais, principalmente no corrobora, né? Exige. Nesses detalhes de fazer uma unha, de fazer um cabelo. O homem pode estar, às vezes, com a barba por fazer, não sempre, mas não vai aparentar tanto do que uma mulher sem maquiagem, por exemplo. É verdade. Nesse ponto você tem toda a razão. A mulher se cerca, né, de mais detalhes para poder estar bem vestida. Por isso que eu acho que o grande papel da consultoria de imagem, no caso da mulher, é simplificar essa rotina. Exatamente. Não dá para perder muito tempo escolhendo roupa. A gente gasta muito tempo, energia e dinheiro. Demais. Com roupa. E quando a gente cria um guarda-roupa cápsula, por exemplo, que são poucas peças que combinam entre si, estilo é repetição, você pode repetir aquilo e não ter muita dor de cabeça para se arrumar no dia a dia, isso já facilita demais. Eu estava dando uma palestra esse fim de semana e eu coloquei uma imagem, montei um guarda-roupa cápsula que não era fictício, eu montei realmente com uma cliente. Depois de analisar o design do corpo dela, qual era o estilo, né? Qual era a paleta de cor. Com 5 partes de baixo, 3 calças e 2 saias. E 6 partes de cima, um guarda-roupa cápsula inteligente, que tem uma paleta de cor harmônica, dava para montar 30 looks diferentes. É roupa para um mês, né, Marcela? Nossa, um mês. Pronto, tá gerenciado. Tá gerenciado. E aquilo, dependendo da forma como você usava, não ia dar nem para perceber que você estava usando as mesmas peças. Perfeito. E estilo é repetição, aquilo se repete, facilita a vida. Então, além de construir, quando você tem clareza do seu estilo, que é o que a consultoria de imagem traz muito, fica muito mais fácil de você investir nas peças certas, gastar menos tempo, energia e dinheiro para se vestir. E eu também ensino muito a gerenciar essa questão da beleza. Aquela maquiagem que é viável de fazer. De dia a dia. E que você, vai ficar bom para tudo. Com a maquiagem certa, você consegue fazer em 5 minutos. Uma forma de organizar o teu cabelo que seja prático e viável para você fazer. Né? Que funcione para você e que em 10 minutos, né? 5 de cabelo, 5 de maquiagem no máximo, você já esteja pronta e não seja um sacrifício tão grande se manter arrumada. Porque nesse ponto, sim, eu tenho que concordar que a praticidade de vestir masculina é muito maior do que a feminina. Mas nem por isso a gente precisa negligenciar. Tem como fazer, né, de uma forma que funcione. As unhas, por exemplo, tem as unhas de gel que vieram para ajudar, pode ser só um esmalte em gel, mas ela não precisa parecer que é artificial. Ela pode ser pequenininha. Unha postiça, unha de gel, esmalte em gel, como você explicou, facilita a vida, porque a gente pode ir aí uma vez por mês ou uma vez a cada 25 dias e você tá aí perfeita, maravilhosa para assumir seus compromissos e comunicar a imagem que a gente precisa e quer comunicar. Exatamente. Vamos lá agora. Qual o primeiro passo para quem quer começar? Eu tenho certeza que tem várias pessoas em casa aí que já viu, que quer começar a cuidar da própria imagem de forma mais consciente e estratégica. Bom, o primeiro passo é esse mergulho realmente no autoconhecimento. O que você quer comunicar? Qual é o seu segmento profissional e o que você quer comunicar? E a partir daí, ir buscando conhecimento. Eu sei que nem todo mundo pode fazer uma consultoria de imagem, ou tem acesso a uma consultora de imagem, mas, por exemplo, no meu Instagram você aprende muito, tá? E lá no link da minha bio, inclusive, para mulheres, eu tenho até um curso online. Olha que legal.
que chama Passaporte para a Elegância, que é um passo a passo de ir conduzindo e fazendo, executar exercícios e botando em prática para aprender no dia a dia a se vestir de uma forma mais coerente e mais alinhada. Perfeito. Então, o Passaporte para a Elegância é uma grande ajuda, mas eu acho que buscar conhecimento nesse sentido, deixar de negligenciar a importância da imagem, porque eu vejo muitas pessoas falando, isso não importa, o que importa são as minhas competências, né? E de fato, as competências, as qualificações são fundamentais, o networking é essencial, mas não basta ser bom. As pessoas precisam enxergar que você é bom. Exatamente. Então, acho que um ponto de partida é criar consciência da importância disso, e começar a buscar informação, seja através de consultorias, palestras. No link da minha bio, eu deixei 2 palestras para quem quiser acessar, tá? Uma que é mais voltada para mulheres, chama Arte de Ser Elegante. E a outra é sobre imagem profissional, tá? O poder da sua imagem profissional. Tá lá disponível, tá gravada no YouTube, tem imagens. Já é um pontapé, né, para aumentar o nível de consciência. Exato. Muito bom, muito bom. Gente, e aí vamos novamente falar, né, que a Enjoy agora, dia 12/11, Janaína vai estar lá, eu vou estar lá. Vamos ter o Máquina de Resultados 2025, um evento assim que vai trazer uma grande oportunidade de network extremamente qualificado, mais de 1.000 empresários vão estar lá. E também conhecimento. Vamos ter um line-up aí de palestras que vai falar de estratégia, marketing digital, conexões inteligentes, parte financeira, enfim, né? E vamos ter ainda dessa vez, Lázaro do Carmo Júnior, ex-CEO do Grupo Silvio Santos, que vai trazer pra gente sobre planejamento estratégico, tático, vai falar também um pouquinho sobre cultura. Então, assim, você não pode deixar de estar lá. Tem um QR Code aí na tela, é só você clicar nele, entrar em contato com a nossa equipe aqui da Enjoy, que vai ser maravilhoso recebê-lo lá nesse grande evento e de grande valia para você também. Escaneie o QR Code aí e entre em contato com a nossa equipe. Esse foi o Joycast com a Janaína Gurgel, maravilhoso estar aqui com você. Realmente é um dos temas mais primordiais hoje em dia, fantástico, entender que existe toda uma ciência por trás, conhecer a sua história. Mas espera que não acabou não, nós temos um presente para você aqui. Gente, olha que chique. Vamos ver se você que lindo. gosta. Ai, meu Deus, vamos lá. Olha. Que lindo! Não é sobre vestir, é sobre sentir. Não acredito, vocês não pegaram uma frase minha. Que ficaria da Enjoy. Poxa, muito obrigado, que lindo! Seja muito bem-vinda, adoramos esse podcast com você. Gente, é isso aí. Muito obrigada a todos. Obrigada, Marcela, pelo convite. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com mais pessoas o que de fato é o meu propósito, é o que eu sei para fazer diferença na vida das pessoas. E acho que o que vocês escreveram aqui realmente traduz muito sobre o que eu faço. Não é sobre vestir, é sobre sentir. Perfeito. Quando você está bem vestido, você se sente bem. E uma pessoa que se sente bem aumenta a autoconfiança. E uma pessoa com autoconfiança é capaz de chegar em qualquer lugar. Ela vai longe, né? Exatamente. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos. Um grande abraço a todos.